Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que esteja com todos. Hoje iremos fazer um pequeno estudo. Coloquei aí no Google o significado da palavra firmamento. Então vamos aqui ao primeiro significado: firmamento, ato de firmar, sustentação. Então algo que sustenta, né? Ato de firmar, entendeu? Como se fosse um tipo de alicerce, o que serve de sustentação, de fundamento, de alicerce, base. Tá aqui no 2, né? Alicerce ou base. No 3, espaço celeste visual no qual se localizam os astros, abóbada celeste, céu, páramo. Então, estes são os significados desta palavra firmamento. Agora vamos para a palavra do Eterno. E eu já separei aqui, que é 2 Pedro 3. Deixa eu ver aqui. No 5. Já está aqui. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e estas foi formada das águas e por meio das águas. O que a gente entende? Que Deus, com sua palavra, começou a fazer a criação. Vamos já em Gênesis. Mas para que nós entendamos Gênesis, também temos que ler essa passagem aqui. Por intermédio das águas. Então, por intermédio da palavra de Deus e as águas, porque as águas elas já existiam. Que águas são essas, Isaac? Essas águas são águas primordiais. Então, apertei aqui sem querer. Então, intermédio de tudo isso, de onde surgiu ou foi gerado, foi por intermédio destas águas. Deixa eu só pegar essa parte aqui, ó. Como foi que eu fiz aquilo? Então, vou continuando. Até aqui, acredito que vocês já compreenderam. Vamos à outra parte, que é em Gênesis. Em Gênesis, vamos ver exatamente aqui. Primeiro, né? Então vamos ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a primeira obra de Deus foi o céu. No caso, os céus, que essa palavra está, né? Então tá em números, certo? Então não existe um céu. Então ela tá em plural, no caso, você vai provavelmente ter mais de um céu. Entende? Uns acreditam que tem 7, uns acreditam que tem 3. Vou fazer brevemente um estudo sobre a respeito de quantos céus há na Terra, né? Porque tudo é uma base, então a base de tudo é o céu, que aí depois do céu veio a Terra, por meio das águas. Essas águas são as águas primordiais, as águas que estão acima do firmamento, que a gente vai ver exatamente agora. Então a primeira obra de Deus foi o firmamento e depois veio a terra. A água já existia, certo? Então vamos ler aqui o 7. É o 7? Deixa eu ver. Vamos ler do 6. Depois disso, Deus haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Então ele fez um limite para separar duas partes de águas. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite e das águas que ficaram por cima. Por cima. E assim aconteceu. Então existe água acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. As águas de cima a gente desconhece, né?
porque a ciência moderna ela não mostra para nós o que é essas águas. E aí o 8, e Deus, né, o firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Este foi o segundo dia. Então, disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. E no 10, Deus ortogou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que se havia juntado, ele chamou de mares, e observou Deus que tudo isso era bom. Então, essa parte, né, que ele fala que Moisés, né, que escreveu, essa parte que ele explica aqui que as águas de baixo é mares, né? Então tem os mares, tem outros lagos, rios, riachos, etc. E as águas acima, ninguém, nem o profeta falou, certo? Mas existem as águas acima do firmamento. Aí vai dizer, é as nuvens que tem água. Não, não é isso. É águas, águas, certo? Águas. Essas águas são águas primordiais, as águas do início de tudo, certo? Elas não foram criadas. A Bíblia não mostra como elas foram criadas. Ela fala como elas foram separadas. Aqui descreve a separação dessas águas. Aqui não descreve elas sendo geradas ou criadas, porque elas já existiam, assim como Deus também já existia, certo? Estas águas não são as águas normais, como essa água daqui de baixo da terra. São águas diferentes, águas de Deus, águas primordiais, certo? Vamos pegar aqui outra passagem bíblica. Continuando, Isaías 40, no capítulo 22. Diz assim a palavra do Eterno, né? Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para eles como os gafanhotos. Quer dizer, né, pequeno. São pequeninos, pequenos, né? Ele é o que estende os céus como cortinas e os desenrola como tendas para nele morar. Então, Deus, o seu trono, né? Ele mora acima do firmamento, acima da cúpula, né? Como eu falei lá no início, o significado de firmamento é alicerce, é abóboda, é cúpula. Tudo isso é o significado do nosso céu, que a gente conhece. Aqui mais outra passagem bíblica em Jó 37, 18. Vamos ler. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido, como um enorme espelho de bronze. Então, o céu é algo sólido, tocável, palpável, e é como se fosse um espelho que reflete, né? O espelho ele reflete, né? Reflete algo, alguma coisa, uma pessoa, um brilho. Então, o firmamento ele reflete, né? O firmamento ele reflete o que está lá em cima. No caso, é como se fosse um espelho, né? Algo espelhável. Porque ele é tipo assim, por que o céu é azul, né? Aí tem essa pergunta, né? Por que ele é azul? Porque as águas são azuis e ele reflete o azul de lá de cima. É simples, o azul que está lá em cima são águas. Essa é a explicação mais lógica, né? Continuando, vou separar outra passagem aqui para nós continuar o estudo. Nessa passagem de Jó também, ele afirma como é o formato da Terra. Não é uma bola, certo? É algo plano. Aí ele explica aqui como é esse plano. No 14, Jó 38, 14. A Terra toma forma como o barro
sobre o trabalho do sinete. 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 Depois você pesquisa o que é sinete. E tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Então existe inúmeras cores, né? Com o arco-íris, né? Possui várias cores. Então as matas verde, os mares azuis, né? As nuvens brancas, possui várias cores. É lindo. As obras de Deus são lindas, são insondáveis. E aqui ele fala, né? A forma, né? Toma a forma como barro sob o trabalho do sinete. Sinete é algo que tipo que prensa algo. Tipo, prensou o barro. Então, quando se prensa o barro em alguma coisa, ele fica assim, ó, prensado, como se fosse uma massa trabalhada, uma massa, um padeiro trabalha uma massa, fica algo assim, ó, plano, reto. É assim a forma da Terra. Continua no estudo, bem forte agora, profundo. Profundo agora. Veja essa passagem de Jó 26:7, né? 26:7. Olha só o que Jó descreveu aqui. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Então, o espaço que dizem que tem estrelas, planetas, galáxias, buraco negro, isso e aquele outro, mentira, porque a Bíblia descreve aqui, ó, claramente que o espaço é vazio. Então, até o céu tá tudo isso, as estrelas, o sol, tá tudo abaixo do firmamento, certo? Tá tudo abaixo do firmamento. Depois do firmamento só tem águas e depois o trono do Eterno. Lá, entendeu? Abaixo do firmamento é que tá o sol, a lua, as estrelas e tudo. Não são outros planetas não, como dizem aí. São estrelas também, estrelas errantes. São vários tipos de estrelas. Vou ler de novo. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Então a terra, ela está sobre o nada. Ela é plana, plana, está suspensa sobre nada, sobre nada. Quem sustenta a terra é Deus, né? Ele sustenta a terra sobre o nada. Então quem sustenta a terra é ele. Ela não está vagando no mundo não, no espaço como diz aí não, rodando, bolando. Ela é plana, parada e está suspensa no meio do nada. A palavra de Deus, ela é forte. Vou concluir aqui. Aí você se pergunta, mas espera aí, se a Terra é plana, parada, se não se movimenta, e o Sol, como é o Sol? E a Lua é grande, enorme? A verdade é que não é, né? A verdade. E quem se movimenta, né? Não é a, a Terra, ela é parada. Quem se movimenta é o Sol e a Lua, fazendo um movimento, ó, um movimento vai e volta, do norte ao sul, do leste ao oeste, faz esse movimento que eu vou ler agora para nós, que é em Salmos 19, primeiro. Aí Davi fala assim: para o mestre das músicas, um salmo de Davi, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos, né? Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há temos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele amarrou uma tenda para o sol. Nos céus ele amarrou uma tenda para o sol. Que tenda é essa? É o firmamento, a cúpula, a abóboda. E olha o que o sol faz, ó. Que é como um noivo
que sai do seu aposento como feliz herói, a caminha em sua jornada. Esse é o caminho do sol, essa é a jornada dele. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até a outra extremidade. Então ele faz isso, esse trajeto, ele sai de um lugar e vai para o outro e faz esse trajeto, entende? Então quem se movimenta é o sol. Ele está falando aqui diretamente com o sol, o luminar maior. Esse é o sol que a gente conhece. Ele faz o seu percurso sobre a Terra. Então a Terra é imensa, é grande, é enorme, e o sol é pequeno. O sol não é o centro de tudo, não é o centro de tudo o sol, mas a própria Terra é o centro de todas as coisas. O centro das obras de Deus começa no firmamento. Deus formou o alicerce da terra, que é o firmamento, e depois veio a terra. Eu ia concluir, mas é muita mensagem, vou ter que procurar outra passagem aqui, certo? Procurar outra passagem aqui para mostrar para vocês, só um minuto. Eu vou ter que ler aqui em Provérbios 8. Eu vou ler a partir aqui, pessoal. Vou ler aqui a partir do 26. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo, né? Fez o mundo, né? A nossa terra. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Para terminar aqui e concluir, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então ele marcou um limite, né, da terra. Ele fez essas balizas de alicerce que a gente conhece como a Antártica. Então sobre toda a terra existe esse alicerce, no caso, para segurar as águas do oceano, dos mares, né? Que aqui descreve quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ordenamento. Então, nesse 29 aqui, então existe uma barreira. Então, essa barreira é de gelo. Essas barreiras são altas, imensas, grandes, e as águas elas não ultrapassam, e dificilmente vai se romper o gelo, porque o sol ele não chega até lá. A luz do sol é muito fraca, certo? Então esse é o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais estudo para vocês sobre a respeito do verdadeiro formato da Terra, e depois vou trazer um estudo sobre a composição do firmamento, e vou também trazer de que é formado mais ou menos como é sincronizado o Sol e a Lua sobre a Terra, certo? Então o Sol ele é pequeno, pessoal, né? A Terra é imensa, é grande. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, tchau.